Meus amados e queridos irmãos, para nós outros é mais um motivo de alegria, porque estamos reunidos mais uma vez para apresentar um dos nossos programas, o Mesa Redonda Entre Amigos. É uma obra do coração de Deus para nossas vidas, por isso estamos alegres. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus em Atos 3, versículo 6 diz: Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Amém? Queridos, a graça de Deus foi nos dada para divulgarmos as virtudes do Evangelho. E Pedro, um homem cheio da graça, ele nos deu exemplo destas coisas. Esta noite, pela graça de Deus, eu fiz um convite ao pastor Manassés e ele nos trouxesse uma palavra da parte de Deus. Palavra esta que eu vou saber agora quando ele falar, porque eu sempre convido as pessoas, mas o que eu quero ouvir dele é aquilo que Deus dá para ele, que vem de Deus para ele e ele entrega com alegria. Queridos, vamos ouvir o homem de Deus falando das virtudes do Evangelho. Pastor Manassés, para mim é um prazer muito grande ter lhe convidado e o senhor ter aceitado. Muito obrigado pelo convite. E eu quero lhe deixar à vontade para o senhor fazer nada mais nem nada menos do que aquilo que Deus determinar que o senhor faça. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui nessa noite, no Mesa Redonda Entre Amigos, juntamente com o senhor, pastor Floriano Bandeira, a qual eu tenho uma admiração bem grande. Eu oro para que Deus venha abençoar esse programa Mesa Redonda Entre Amigos. Oro para que Deus dê a graça de que esse programa alcance muitas vidas e venha restaurar aquelas que estão necessitando de restauração espiritual. Eu trago aqui uma grande satisfação no meu coração e também a alegria, de fazer parte desse ministério, e trago um abraço da congregação Shekinah, de onde o Senhor Deus tem confiado a mim e ao meu pastor presidente de estar à frente daquela congregação. Que Deus os abençoe. Eu tenho, pastor Bandeira, uma palavra de Deus que Deus colocou ao meu coração e quero compartilhar com todos os nossos ouvintes que nos assistem através desse programa abençoado. A palavra que eu quero ler neste momento encontra-se referenciada em Hebreus, capítulo de número 2, um texto bem conhecido, mas que traz uma mensagem bem expressiva da parte de Deus, e eu quero compartilhar com todos os amados que acompanham esta programação. O versículo 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também depois confirmada pelos que a ouviram? É uma palavra, pastor Floriano Bandeira, que toca o meu coração, porque é uma palavra que se torna atual a cada dia. Esta palavra ela foi atual quando foi escrita e hoje ela se torna mais atual ainda para os nossos dias, porque ela traz à tona a necessidade de nós atentarmos com mais preocupação e cuidado com a palavra de Deus que já foi pregada e que nós já temos ouvido. Porque se nós não atentarmos para a palavra que foi pregada, a palavra que nós recebemos, uma palavra que nos exorta, uma palavra que nos ensina, uma palavra que nos direciona à presença de Deus, como nós alcançaremos a promessa de salvação de Deus, pastor, se nós não atentarmos para isso?
E a grande preocupação hoje, pastor Floriano Bandeira, que eu observo, que eu tenho com relação a isso, é que as pessoas parece que deixam de lado a palavra de Deus. As pessoas não estão atentando com diligência, com preocupação para essa palavra. Hoje o que nós vemos é um distanciamento da palavra de Deus na vida de algumas pessoas, não de todas, mas na vida de algumas pessoas. Hoje nós vemos pessoas, eles abandonando até mesmo o céu por causa de deleites terrenos, por causa de encantos desta vida. As pessoas estão praticamente desprezando a salvação por causa de coisas terrenas e passageiras, meu pastor. E a Bíblia diz que nós precisamos atentar com mais preocupação, com mais diligência, com mais cuidado para aquilo que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nós venhamos a nos desviar dela. É a palavra observada como ela é a palavra nos alimentando diariamente que nos fará permanecer firme e não nos deixará desviarmos dos caminhos do Senhor. E as pessoas têm abandonado isso. Hoje existe uma imensidão de crentes que são fiéis ao Senhor, mas existe um grupo também que tem prevaricado na fé. Um grupo também que acha que tem domínio sobre a sua vida e tem esquecido que quem tem domínio sobre nós é o Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus. E que precisamos ser fiel a Cristo, seu Filho amado, para que o projeto de salvação venha se concretizar na nossa vida. As pessoas esquecem também que no versículo 2 diz que todos aqueles que desobedeceram, eu vou até ler para que fique mais claro, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ou seja, pastor, Deus não vai ter nenhum culpado por inocente. As pessoas hoje, elas negligenciam na fé, negligenciam na obediência com a palavra, esquecendo-se de que toda transgressão vai receber a justa recompensa. Ou toda desobediência a Deus vai receber a justa retribuição. Deus, ele não age com parcialidade. Deus é imparcial. Deus não escolhe um lado. Deus age conforme a sua justiça que é perfeita. E aquele que pecar certamente receberá a recompensa pela sua transgressão. E eu me preocupo com isso, pastor. Me preocupo com os rumos que algumas pessoas têm tomado na sua vida. Me preocupo com o rumo com que algumas pessoas têm adotado, desprezando a palavra, desprezando os ensinamentos, aqueles princípios que foi nos estabelecido há tanto tempo atrás, que nos preservou numa comunhão de santidade, numa comunhão moral e espiritual com Deus, princípios esses que têm sido abandonados nesses últimos tempos. As pessoas abandonando a palavra, esquece eles que nós temos um Deus que nos contempla, um Deus que nos vê e um Deus que no devido momento dará a justa recompensa a todos quanto desobedecem a Ele, assim como também dará a justa recompensa a todos quanto são fiéis a Ele, meu pastor. E o versículo 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E essa salvação é Cristo. Uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram. Aqueles que ouviram esta palavra, aqueles que ouviram o projeto de salvação descrito na sua palavra, confirmaram esse projeto. Porque todos nós que fomos alcançados pela salvação através de Cristo Jesus, foi-nos confirmado e nós temos visto isso, que Deus realmente traz uma novidade de vida para aqueles que querem seguir e obedecer a sua palavra, pastor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aqueles que querem seguir e obedecer a palavra de Deus, eles jamais serão confundidos. Porém, aqueles que preferem ceder aos encantos desta vida, se portar inadequadamente, se comportar inadequadamente, falar inadequadamente. Nós vemos pessoas hoje, pastor, que estão no cenário cristão, mas que escandalizam o reino de Deus, escandalizam a palavra. Pessoas que não estão apropriadas, se portando apropriadamente conforme a palavra de Deus, e se dizem cristãos. E o pior, envergonham o reino, porque passam uma imagem de que isso é aceitável. Mas pecado não é aceitável no meio da igreja do Senhor. Pecado não é aceitável na palavra. Todo pecado é condenável perante os olhos do Senhor. E o Senhor Deus exige santidade.
senhor acredita, pastor, que Deus perdoa todo pecado? Pastor Floriano Bandeira, até a Bíblia nos fala que há pecados para a morte. Há pecados para a morte, há pecados que se não houver arrependimento mesmo, há pecados que se a pessoa não se colocar diante de Deus e de quem ele pecou, esse pecado é para a morte, não há pecado para perdão nesse sentido. Então, eu vejo que as pessoas estão transgredindo a palavra e transgredindo os preceitos do Senhor sem se dar conta de que Deus está aí também para julgar as nossas ações. O senhor acredita no pecado duplo entre o Criador e a criatura? Eu vejo na Bíblia uma fundamentação para isso, pastor. Vejo na Bíblia uma fundamentação Eu para isso. quero lhe dar um exemplo disso. Por exemplo, eu, pastor Floriano Bandeira de Souza, caio na prática do adultério. Eu pequei duplamente contra Deus e contra Dona Lucilma. E só tem um caminho que eu possa chegar na presença de Deus. É se eu me colocar diante de Deus, confessando e deixando, buscando o perdão de Deus e confessando para Dona Lucilma e buscando o perdão dela. Sem esses dois perdão, eu não acredito em salvação para ninguém, nessa prática aí. Eu vejo sim, pastor, uma fundamentação para isso, e o senhor toca num assunto bem importante, né? E bem, é um assunto que tem atingido o meio cristão nesses últimos dias, que é essa questão de adultério, traições, e isso é desagradável, é abominável perante os olhos do Senhor. Prostituição, adultério, nós precisamos vigiar, não ceder a esses encantos, fugir dessa prática, para que venhamos a receber a concretização da promessa de salvação de Deus. Porque todos aqueles que cedem ao adultério, à prostituição, eles pecam contra Deus e pecam contra a sua própria carne. Assim diz a palavra. E é muito difícil alcançar a salvação, ou é quase impossível alcançar a salvação nesses preceitos, sem que a pessoa se arrependa e corrija, se houver tempo, esses grandes erros cometidos. Jesus disse, uma certa vez, que da consumação do século traz aquela palavra: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Ele não falou em quem praticou, porque ele praticou e deixou. Ele está falando nesses medalhão que bota a cara na tela dizendo que são o fim do mundo, prometendo mundos e fundos, e na prática constante do pecado do dia a dia. E diz Jesus: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. O senhor acredita nesse tipo de doutrina? Eu recebi há um tempo atrás do nosso pastor, meu pastor presidente pregando num culto de segunda-feira, culto de ensinamento, e ele falava sobre aquela referência bíblica onde mostra que muitos chorarão no dia que o Senhor Deus recolher a sua igreja, que Jesus recolher a sua igreja. As pessoas que ficarem, que não subirem, irão chorar amargamente, irão lamentar amargamente, porque não aproveitaram a oportunidade e desprezaram a Cristo. E uma das coisas que o nosso pastor presidente falava é que essas pessoas que chorarão amargamente não é aqueles que não esperavam a Cristo, e sim aqueles que conheciam a palavra, mas que não a cumpriram como deveria cumprir. Aqueles que conhecem a verdade, mas preferem continuar na mentira e no engano. Aqueles que conhecem que para chegar ao céu é preciso santidade, mas preferem ficar na imundície desse mundo, na devassidão, na sensualidade, que é uma das coisas que tem atingido o pastor Floriano Bandeira, algumas igrejas hoje, sensualidade. Mulheres que se vestem inadequadamente, mostrando a sua nudez. Homens que deveriam se portar decentemente, conforme Cristo e conforme Deus o mandou e determinou, se portando indecentemente, inadequadamente. E tudo isso vai chegar a uma conclusão um dia. E essa conclusão é ficar fora do reino. E não é o pastor Manassés, não é o pastor Floriano Bandeira que diz isso, mas é a própria palavra e o próprio Cristo. Receberão do Senhor, apartai-vos de mim. Mesmo aqueles que dizem que pregaram em nome do Senhor. Mesmo aqueles que dizem que ganharam almas, que fizeram tantas coisas em nome de Cristo, mas não aceitaram a Cristo como devia. E a preocupação é essa. Se nós não atentarmos para essa tão grande salvação que é Cristo Jesus, como nós escaparemos da condenação desse mundo?
precisamos nos ater à palavra. Precisamos, pastor Floriano Bandeira, rever o nosso conceito de salvação. Precisamos, pastor Floriano Bandeira, abraçar o projeto de Deus na nossa vida, para que venhamos a também, no dia da concretização desse projeto, estar inserido nele e ir para o céu de glória. Amém. Eu quero trazer ao coração das pessoas, nossos amados irmãos, nossos amigos que estarão participando, assistindo essa live, esse programa. Queridos, é necessário urgentemente fugirmos da negligência com relação à palavra. É necessário fugirmos da negligência espiritual. É necessário atentarmos com mais prudência, com cuidado, com zelo para a palavra, porque está chegando o dia de se concretizar o projeto de salvação iniciado por Deus e através de Cristo nos alcançou e vai se concretizar na nossa vida, mas para isso nós precisamos estar atentos e dentro da palavra, alicerçado nela. Eu quero conclamar a todos, vamos observar a palavra e buscar obedecê-la para que ela se cumpra em nossa vida. Eu quero, pastor Floriano, orar pelos nossos espectadores, as pessoas que nos assistem. Eu quero dirigir uma oração à sua vida. Quero clamar que Deus venha trazer algo novo, uma novidade. Quero clamar que Deus venha trazer uma resposta, talvez, para as suas orações. Trazer uma porta aberta para que tanto tempo você tem pedido ao Senhor. Feche teus olhos, pare onde você está agora aí, pare o que está fazendo e incline a tua cabeça, feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai que estás no céu, eu quero te apresentar, meu Deus, em todos os lugares deste mundo, Pai, aonde essa transmissão desse programa alcançar, todas as pessoas que forem alcançadas por ela, Pai, eu quero clamar que o Senhor Deus venha mudar o cenário da vida dessas pessoas que estão padecendo algo, que estão sofrendo perseguições, que estão sofrendo, meu Deus, por causa do Teu Evangelho, por causa do Teu Reino, e também aquelas, meu Deus, que por um embaraço da vida se colocaram em situações de sofrimento. Que o Senhor Deus estenda as mãos e mediante o arrependimento, mediante a sensibilidade no coração para com a Tua Palavra, o Senhor Deus venha mudar esse cenário, Pai. O Senhor Deus venha trazer, meu Deus, uma resposta para o pedido, para a oração. Essa pessoa, meu Deus, que sofre depressão, essa pessoa que sofre perseguições do inimigo nos nossos dias, que tem sido tão comum, que o Senhor Deus venha estender as suas mãos sobre eles, livrá-los, libertá-los de toda aflição, de toda a opressão do inimigo, Pai. Que o Senhor Deus transforme os corações daqueles que estão sensíveis à Tua Palavra e ao Teu Santo Espírito e traga uma novidade de vida. Tira, meu Pai, essa negligência com relação à Tua Palavra. Tira, meu Deus, essa indiferença com relação à Tua Palavra dos corações de Teus filhos, Pai, de muitos que, de forma involuntária, eles pecam contra o Senhor. Que o Senhor Deus venha salvar, que o Senhor Deus venha libertar, e assim eu oro e assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Manassés, muito obrigado. Para mim, é um prazer muito grande lhe dizer que o Mesa Redonda, entre amigos, tem as portas abertas para esse tipo de mensagem. Amém, pastor. Você sempre será meu convidado de honra e especial. Para mim é uma grande alegria ouvir isso do Senhor, pastor. Quero me colocar à disposição sempre naquilo que o Senhor Deus tocar no nosso coração, que o Senhor Deus colocar, nos direcionarmos acerca da palavra. Estamos prontos a atender o chamado do Senhor. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, os nossos amigos. Hoje eu recebi uma mensagem do Paquistão que eu fiquei muito alegre. Quero agradecer o irmão pela sua mensagem. Amém. Ele diz que transmite o nosso programa no Paquistão. Glória a Deus, pastor. Isto para mim, viu, irmão, é uma honra muito grande, Madir, Rafik. É uma honra muito grande o senhor fazer isso para Jesus. Você não está fazendo para mim, fazendo para Jesus. E Deus vai dar a recompensa a ele. Quero agradecer ao irmão Evaldo Gonçalves, meu amigo lá no Rio Grande do Sul, a todos os nossos irmãos. A Poliana Oliveira fez uma festa de aniversário da mãe dela na presença de toda a família. E é isso, Poliana. Deus te abençoe, que tu tenha coragem e força para vencer.
A Cristiane que está voltando para Parnaíba, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos lá na África. A Brígida, Brígida, eu te agradeço porque tu fez a tua inscrição no rádio e no Mesa Redonda e está ensinando os outros a fazer. Minha filha, trabalhe para Jesus, faça por Jesus. Eu te agradeço em tudo, no nome de Jesus, de tudo. A você, pastor Fernando, e a família, para mim são almas intocáveis. Nossos irmãos e amigos no Lago da Pedra, os nossos irmãos Atevaldo lá em Alenquer, que acompanha todas as minhas publicações, já acompanhou mais de 3.000. Muito obrigado, nós somos amigos aqui no céu para sempre. Um dia, amém. Orem por mim, quem sabe se um dia eu estou lá em Alenquer tomando um cafezinho, mais o Senhor. Glória lá na congregação, Encontro dos Amigos. Amém. Deus abençoe a você, irmã Estinho. No final nós vamos ter o cantor Estinho cantando um hino de louvor a Deus. Homem Glória que canta com decência, sabe o que diz, sabe o que faz, sabe o que canta. Servo do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Meu filho, olha, amém. Te agradeço porque completei meus 72 anos, muito abençoado na presença de uma grande família. Vou deixando um legado para trás. Uma família criada, grande, 10 filhos, 12 netos, 2 bisnetos, muitas igrejas fundadas, ao lado da dona Lucilma Melo, e nós vamos deixar uma história. Muito obrigado, muito obrigado. Um abração, Deus Ilete, ó. Madivaldo, ó, grande amigo, grandes companheiros, grande abraço. Amém. Estaremos juntos, com certeza. Sábado, a partir das 10 horas, estarei dando uma entrevista para a rádio no Rio Grande do Sul. Sempre, com certeza, vou me lembrar dos nossos irmãos e da nossa luta na Amazônia. Deus abençoe o Senhor. Um abraço para a família e para a sua igreja. Amém. Em nome do Rei. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Canta comigo, diz assim, ó. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluia. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é,
coração. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente você não. Aleluia. Pode parar, não parar, coração. Aleluia. Não pare de adorar o Senhor, porque Ele é quem pode todas as coisas.